Alta voltagem, começa agora Carneiro e Mafuso, o podcast mais querido do sul do Brasil. Carneiro Neto está comigo, Augusto Mafuso aqui e hoje o programa promete, porque a gente tem muita coisa para comentar. Aconteceu de tudo agora nesse final de semana. Primeiro o assunto, claro, vai ser o Cuca, mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no podcast do 12 Esportes, se inscreva no nosso canal do YouTube, curta os nossos vídeos aqui, compartilhe com todo mundo e deixe o comentário para fazer o Carneiro e Mafuz com a gente. Sem mais delongas, hoje vamos começar com Augusto Mafuz, porque, olha, o Atlético perdeu do Cruzeiro, não jogou nada contra o Cruzeiro. No final de semana, tomou mais um empate nos acréscimos e depois aquela bola de neve aí com a demissão do Cuca pedindo demissão no vestiário e causando aí uma revolução dentro do Atlético. Mafuz, o que você tem para falar sobre tudo o que aconteceu no Furacão nesses últimos dias? Muita coisa. Ou pouca coisa, né? Porque também não tem muito segredo do que acontece dentro do Clube Atlético Paranaense. Agora, é evidente que essa situação do Cuca, ela não se encerra com a ideia de que Cuca foi fraco de espírito, fraco de emoção, que ele traiu uma obrigação que ele havia assumido com o Atlético. É necessário analisar a relação de Cuca no futebol e especialmente a relação do Cuca dentro do Clube Atlético Paranaense. Quem conhece o Cuca diz duas coisas sobre ele. É o maior estrategista que tem no futebol brasileiro e com o qual eu concordo. Todo time que ele assumiu é bem armado. E o Atlético estava muito bem ordenado pelo Cuca, excepcionalmente bem. Com um time mediano para baixo, ele faz o time jogar. Acontece que a diretoria vendeu a ideia da formação de um grande time e a torcida pensando que Eric, que Kaique Rocha, que Madison, que Léo Godoy, que Zapelli, que Mastriani eram os jogadores que a diretoria imaginou para a formação de um grande time. Se iludiu com o time jogando bem e não aceitava resultados absolutamente normais, como empate com o Flamengo, com o Botafogo e inclusive com o próprio Corinthians. O problema foram as condições desses empates. Exatamente. Aí entramos no do Cuca. O Cuca, ele emocionalmente é uma pessoa difícil, ele não tem um bom equilíbrio. O Cuca só deu certo no Flamengo, porque tinha o professor Riva do lado. O Cuca só deu certo no Palmeiras, que tinha um paranaense, que é daqui, eu não me lembro o nome. E deu certo principalmente no Atlético Mineiro, que tinha a sabedoria do professor Luiz Carlos Reves. Inclusive, há 2 semanas atrás, antes de ter essa crise, houve uma sugestão por Mário Santos Petralha para levar o Luiz Carlos Neves, para deixar do lado do Cuca, para amparar ou aparar essas arestas que surgiam com o Cuca e os jogadores. Mas o Petralha não quis. O que aconteceu? Desequilibrado emocionalmente, o Cuca pegou, depois do empate do Corinthians, pediu demissão com argumentos fúteis, argumentos sem base, e foi embora e deixou o Atlético Paranaense na mão. Esse é um aspecto. Agora vem um outro. O senhor Mário Celso Petralha, que não venha, e eu alerto a torcida do Atlético, que não venha com o papo que todo o projeto do Atlético do Centenário estava baseado no Cuca, porque não estava. Não, ele já está falando isso. Não estava, porque o primeiro contratado foi o Juan. E antes o Cuca chegou toda essa leva de jogadores que o Marcelaro trouxe. E que o Atlético gastou 100 milhões. Não tinha nada que ver Cuca com o projeto do Atlético.
Por que que aconteceu, em resumo? Porque o Atlético não tem diretoria. Porque o Cuca estava sozinho no CT do Caju, que é uma ilha da fantasia. Aquilo é uma ilha de fantasia, é bonito, mas um quer comer o outro lá dentro. Porque não tem comando, não tem diretor. Só tem profissional querendo ganhar dinheiro. É esse o problema que tem o Atlético. Não tem diretor. E o Mário Celso Petralha está impedido de exercer a presidência. Porque não existe presidente de clube de futebol que comande um clube através do WhatsApp, através de mensagem. Não tem. Presidente de clube tem que ser pessoal, tem que ter presença. A presença dele é que inspira confiança nos funcionários. É isso aí que aconteceu com o Atlético e o pior está por vir. E aí, Carneiro Neto, qual é a sua visão sobre tudo o que aconteceu? Olha, o Mafuz fez uma boa exposição, uma honesta exposição. Alguns adendos. O Cuca explodiu, foi uma atitude intempestiva, evidentemente, porque ele não queria deixar de ganhar do Corinthians. Ele estava muito magoado, profundamente magoado com o Corinthians, pela forma como ele foi tratado lá. E quando sofreu o gol nos acréscimos, ele surtou. E em vez de ele ir para casa, ele foi para o vestiário. Porque quando você está muito brabo, muito nervoso, e principalmente no futebol, que é uma coisa basicamente emocional, você tem que dar as famosas 24, 48 horas para tomar uma decisão. Ele mesmo se arrependeu depois. Até admitiu a hipótese de pedir desculpa e voltar. Muito bem. Só que, como o Atlético Mafuz expôs bem, não tem uma diretoria institucional, o presidente adoentado há muito tempo. Por mais talentoso, experiente que o Petralha seja na administração, no futebol é corpo presente. Eu não sei se ele estava no Mineirão ontem, mas seria obrigatória a presença. Tinha que ter o presidente no vestiário ou um diretor institucional, porque o time está largado. Aí vem o Thiago Heleno e fala em nome do grupo. O Thiago Heleno que perdeu o pênalti na eliminação para o Bolívar. O Thiago Heleno que falha todo o jogo. O Thiago Heleno que não coordena a zaga. Então, meu amigo, o Mafuz matou. Falta comando no Atlético Paranaense. Eu acho que foi muito risco reeleger o Petralha adoentado. As coisas estão se agravando e não é fácil. Eu tenho a minha preocupação agora, como analista e como apreciador do futebol, e principalmente das nossas equipes, o Atlético pode desandar a maionese. Esse é o risco, porque o time é fraco, o time não tem iniciativa. Entrando já no jogo de ontem com o Cruzeiro, por exemplo, o Matheus Pereira, meio-campista do Cruzeiro, acabou com o Atlético. Ele sozinho. Porque o Atlético não marca. O meio de campo do Atlético não marca. A defesa é fraca, fica em linha. O Atlético não tem o primeiro volante. Há quantos anos eu falo isso? Tinha muito espaço, né? Era só espaço. Muito espaço. Porque todo mundo se acha craque. O único craque é o Fernandinho. Porque o Christian, o Eric, o Zapelli, o Julimar, sei lá quem eles põem, Alex Santana. Não. Craque é só o Fernandinho. Os outros são tudo principiantes. E o que aconteceu ontem? O Matheus Pereira deitou e rolou, fez todas as jogadas. Só que o Atlético tinha 2 técnicos que não enxergaram isso. Tem que marcar o cara. Isso aí a gente aprendeu no infantil, no juvenil. Quando tem um craque do outro lado e você precisa se resguardar, porque o empate não era mal ontem, o que tem que fazer? Tem que mandar seu Eric marcar, ou alguém marcar, mas o Atlético não tem. O Atlético não tem jogadores do meio de campo com características de marcação. Que elenco é esse que custou 100 milhões? 100 milhões. E não tem as especificações de cada posição. Olha, é uma falta de respeito com o torcedor, porque o torcedor é ingênuo. Ele vai lá, aplaude, tudo bem. A gente compreende. Eu convivo com isso há muito tempo. Mas o dirigente, ele tem que ter muita responsabilidade, amigo. Ainda mais no ano do centenário. E investindo um dinheiro acima das possibilidades econômicas e financeiras do Clube Atlético Paranaense. Até durante a transmissão, o comentarista, eu acho que era o Cabral Neto, ele citou aqui o elenco do Atlético, pelo que gastou, foi muito mal formado, né? Tinha deficiência. Olha para o banco do Cruzeiro, olha para o banco do Atlético. Muito equilibrado. A narradora dava um pontinho a mais nos agudos.
Mas o comentarista, muito bom. Narrador sempre tem um pontinho a mais, o Agudo. Mas quando a voz é grave, né? É. E a mulher normalmente tem a voz aguda. Exato. Mas de qualquer forma, a não ser a Maísa, né? A Maísa tinha a voz grave, cantora. Mas voltando ao time do Atlético, você veja que não tem muito o que fazer. Porque o elenco é de uma fragilidade técnica absurda. E os jogadores agora, malandramente, estão jogando a culpa no Cuca. Carneiro, Isso é uma barbaridade. Vamos ver o que o Thiago Heleno falou. Vou pedir para a Lara colocar na tela ali as frases dele. Tem 3 frases aí. Vamos lá. Sei que no momento que a gente mais precisou, ele, o Cuca, pulou do barco. E isso eu não vou fazer nunca, independente se eu sou capitão ou não. Vamos lá, a próxima frase do Thiago Heleno. Eu, particularmente, tentei ajudar muito o Cuca aqui dentro, perante ao grupo. Muitos atletas já estavam abandonando o barco pela direção dele. Então, mostra que já havia um descontentamento com o Cuca. Por falta de dirigente. A gente, como mais experiente, que já passou momentos difíceis aqui dentro do clube, fomos dando força para a rapaziada. Vamos lá, a próxima frase. Acho que essa é a mais forte aí. Precisa ficar bem claro. Não teve nenhuma discussão no vestiário, não teve briga, não teve nada. Principalmente com o Paulo Miranda, que é meu amigo pessoal. Chamou o Cuca de mentiroso. Ele citou que foi xingado por alguns torcedores e não gostou, e se sentiu mal. Daí o Thiago Heleno ironiza aí. Foi a primeira vez na carreira dele e ele pediu para sair. Você sabe por que o Cuca saiu do São Paulo perto da final da Libertadores com o Atlético? Porque a torcida chamava ele de cabelo de boneca. Ele se sentiu humilhado, pediu pro Juvenal Juventus para ir embora, aí o Juvenal foi atrás do Paulo Autuari. Mas a questão... Cabelo de boneca chamava. Vejam bem como o Thiago Heleno está sendo infeliz nas suas observações, que o elenco estava desgastado. O elenco é um lixinho, não tem jogador. Não. Agora, o Atlético jogou bem contra o Criciúma, fala das últimas partidas, jogou bem contra o Flamengo, jogou muito bem contra o Botafogo e muito bem contra o Corinthians. Eu também concordo. Mas como é que o Cuca tinha desgaste? Ô, seu Thiago Heleno, você está de brincadeira. Não vamos culpar o Cuca pelos empates. A culpa do Cuca foi o jeito que ele saiu. Aliás, o jeito que ele saiu, não. Foi ele ter saído. O Atlético deixou sair o melhor técnico do Brasil. Essa é a minha bronca com o Cuca. Não tem reposição, não tem técnico disponível minha no bronca nível com dele. O Cuca é essa. Agora, outro detalhe. Vamos falar um português claro. Viu, Thiago Heleno? Ouça aqui. Sou mais experiente que você. O Atlético, se não contratar já um zagueiro para entrar no seu lugar, um primeiro volante, marcador, tipo Wellington, tipo Cocito, se não contratar um meia para ajudar o Fernandinho, de criação, e um avante, vai afundar no Campeonato Brasileiro e vai ter muita dificuldade. Perder a chance na Copa do Brasil, mesmo com o time medíocre do Ipiranga, e tem muita chance de ser eliminado da Copa Sul-Americana. O atual time do Atlético, esse time que foi montado pela diretoria, é muito fraco. O Cuca é que conseguiu ganhar o estadual, depois da palhaçada da contratação do Osório. Ele conseguiu recuperar emocionalmente, recuperou tecnicamente o Canóbio, recuperou o Coelho, estava começando a trabalhar o Zapelli. Veja quanta coisa positiva ele estava fazendo. Agora, não é milagre, o futebol não tem milagre. Por que o Atlético deixou escapar a liderança do Campeonato Brasileiro? Porque tomou gols nos acréscimos das 3 partidas contra adversários muito superiores ao Cruzeiro. Flamengo, Corinthians e Botafogo. Corinthians não, né? Não, mas tudo bem. Mas o Corinthians, o jogo estava na mão. O Botafogo e o Flamengo são superiores. Tudo bem, mas o Corinthians é o Corinthians. Sim. Pesa muito mais um empate com o Corinthians ou uma derrota do que com o Cruzeiro. O Cruzeiro mas é um esse time do Cruzeiro vai dar trabalho, está se reforçando. Vai dar trabalho para a SAF dele. Agora, o problema todo, meu amigo, é que os jogadores não se comportam. Como é que a zaga do Atlético... Então, o seu Thiago Heleno também quer transferir a responsabilidade do fracasso técnico dele e dos seus companheiros para o Cuca. É fácil chamar o Cuca de traidor, disso e daquilo. Peraí, todo técnico que sai do Atlético é traidor? Não foi assim com o Thiago Nunes? Não foi assim com o Filipão? Todo Peraí, gente.
Vamos ter E, aliás, responsabilidade, vamos ter compromisso com a verdade. Não, e você tocou num assunto, se tem quem não pode chamar um outro de traidor é o Mário Celso Petralha. Porque ninguém traiu mais atleticano que concorreu, ajudou o Atlético ser o que é, ajudou o Petralha e ele traiu, levou para a justiça, inclusive. Petralha não pode chamar ninguém de traidor. Ninguém. Nem o Cuca. Eu posso chamar. Porque eu nunca traí ninguém. O Petralha sempre traiu. Outra coisa, eu vou bater numa tecla o seu Henrique Gaede, como vice-presidente de futebol, vice-presidente do Atlético e representante de um segmento de atleticanos que teve 48% de votos numa eleição. Ele tem obrigação de determinar, ele tem legitimidade, abrir uma sindicância no Conselho de Ética para apurar a contratação de Diório. Se o senhor Gaede não tomar essa providência, ele vai ser também responsabilizado moralmente por isso. O que tem essa contratação? 23 milhões pelo Diório, mais 7% de comissão. Isso é irresponsabilidade, né? Porque é um jogador extremamente limitado 28 anos de idade. Jogador indicado pelo Osório. Não, mas não interessa quem indicou. Sempre alguém indica o jogador. Claro, mas Sempre, assim, o técnico pode indicar, mas o Atlético não foi obrigado a comprar. É evidente. Jogador de um nível... Tem que apurar, o seu Henrique Gaede tem obrigação de mandar abrir uma sindicância para apurar a responsabilidade. Mafuz, para a gente fechar o assunto Atlético. O nome que mais agrada a Mário Celso Petralha é de Fernando Diniz. Claro que é uma contratação difícil, ele está num outro patamar salarial, ele deve ter outras propostas, ele disse que não sabe se vai treinar mais algum time nesse ano. O que vocês achariam? Eu sei que o Mafuz é contra. Não, eu sou Já escreveu contra. sobre. Você sabe por que eu sou contra? Porque não é o momento de Diniz agora. Precisa de jogador. O Atlético Vai gastar precisa dinheiro, de jogador. economiza com o treinador, pega um mais barato, né? Um Rafael Ganais, como o Curitiba fez bem pegar o Fábio Matias. O futebol brasileiro você não tem que inventar muito, porque os medalhões, tá aí, o Atlético acabou de perder o Cuca. Então, o medalhão não tem. Estão todos meio já em fim de carreira. E custam caro. E custam caro e não resolve, que é o caso do Fernando Diniz. O Fernando Diniz está exausto, está cansado. O Fernando Diniz renovou com o Fluminense por 1.700.000 por mês. E não tem Foi condição. demitido 30 dias depois. Pois é. E ele deve estar exausto, porque ele acumulou Fluminense e Seleção Brasileira e fracassou na Seleção Brasileira. E esse ano, lamentavelmente, uma má campanha no Fluminense. Coitado de mim, se eu fosse uma voz, pelo menos, para ajudar, eu diria, vamos pegar um técnico competente, mas que trabalhe, que monte um pouco o time, mantendo a linha de pensamento estratégico do Cuca, e contratar jogador, meu amigo. Se não contratar, vai para a zona de rebaixamento. Você não tenha dúvida disso. Porque o elenco do Atlético já viu que não tem comando. Os jogadores já perceberam, porque viajam sozinho, voltam sozinho. Como disse o Mafuz, CT do Caju, né? Não tem. É uma ilha da fantasia ali dentro. Sabe como é? Virou uma repartição pública. Todo mundo faz a parte dele. Encerrou o expediente. Tchau. Não é assim. Futebol não é assim. Futebol você tem que ter emoção, tem que ter paixão, você tem que ter gosto, entendeu? Não só futebol, qualquer atividade esportiva. Quem pratica esporte sabe o que eu estou falando. Você vai uma equipe de tênis, né? Uma equipe de golfe, uma equipe de natação, se você não tiver o espírito, a alma, você não vai a lugar nenhum. O esporte exige isso, por mais profissional que seja, porque o profissionalismo invadiu até as Olimpíadas, né? Ao contrário do que dizia o Barão de Coubertin, o importante é competir, não é mais, o importante é ganhar. Tanto que isso aí também vem de encontro a aquilo que os gregos também lá no passado, na criação das Olimpíadas, entendiam. Ou seja, vale o que ganha. O segundo era execrado. O vice, o medalha de prata, no tempo dos Jogos Olímpicos iniciais da Grécia, eram proibidos de frequentar
os mesmos locais públicos, sabia? A história conta isso. Então, no esporte profissional, não. E o medalha de ouro, medalha de prata e passa o pano no de bronze ainda. Então virou um negócio. Mas e no o futebol não, tem só que medalha ter de ouro. Futebol é campeão. O vice não vale. Né? Tá aí a seleção brasileira. As 5 Copas não ganha. E está dando esse papelão já aí no início da Copa América. Então, meus amigos, eu estou vendo a situação do Atlético meio faixa de Gaza mal resolvida. Bom, vamos falar do Curitiba agora. Na terça, Curitiba perdeu do Amazonas e tá a 2 pontos do G4 ainda, mas teve esse tropeço aí foi o primeiro com o Fábio Matias, né, que havia empatado e vencido nas partidas anteriores que comandou o Coxa. E aí, o Curitiba, falando já, pegando esse gancho que você disse, né, Carneiro, o Curitiba esse ano tem uma diferença que vale o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Ele tem que ficar numa dessas posições para subir. Não tem mais Copa do Brasil, não tem mais nada. Já perdeu o Paranaense, Curitiba precisa subir e o trabalho não vai ser simples. É uma tarefa difícil subir na Série B. O que vocês vislumbram aí para o futuro do Curitiba? Eu estou observando o Carneiro aqui, mas você está combinando aí, Carneiro. Mas muita moda fashion, né? Moda primavera, verão, meu amigo. Eu estou antecipando. Outono e inverno agora. É que eu fui manequim, né? É por isso que ele me gosta. Frischmas, ô amigão. Tempo bom, hein? 20 aninhos. Agora, esse treinador do Curitiba é bom, viu? Ele fala coisa com coisa, se sente quando o sujeito é equilibrado. Paulo Autori dispensa comentários. Agora, os jogadores são iguais. Essa é outra questão. Essa geração nova, parece que o jovem, de uma forma geral, é assim. Eu não sei porque eu não tenho filhos, tampouco netos. Mas quem tem diz que eles são não são muito de estudar, não são muito de trabalhar. A minha geração, não. Gostava de trabalhar e estudar, se possível. Não sei se é verdade isso ou não? Não, não é verdade. Não é bem assim, né? Não. Então vamos livrar a cara Eu tenho meus netos. E por que no futebol ficou tão ruim? Por que a juventude do futebol... Você vira o comportamento do time do Curitiba? Ele se achou lá, porque ele ia jogar com um time fraco, o Amazonas, né? E o Curitiba poderia ter ganho a partida tranquilamente, bem colocado em campo, tocando a bola. Só que eles não decidem. É tudo meio parecido, né? Tudo igual. Você vê o Atlético, vê o Curitiba, vê a seleção brasileira, o comportamento é o mesmo. E aí sobra para o treinador. O treinador é o culpado. O treinador é o traidor. Meu amigo, o Curitiba já trocou 3 técnicos. O Atlético está indo para o 3º. Espera aí, tem coisas aí que estão muito complexas e não são justificadas. Entendeu? Espero que o Curitiba recupere a força e ganhe do Vila Nova no final de semana. Só que o do Curitiba eu dou um desconto. É a 2ª divisão. Você vai jogar lá em Manaus. Eu viajou. Quantas horas dá para até Manaus? Ir de volta. E no Couto Pereira, o Curitiba está decidindo a vida dele no Couto Pereira. Quando o Curitiba, em julho, Curitiba vai contratar 2 ou 3 jogadores indicados pelo Autuori. Quer dizer, pela primeira vez o Autuori vai ter oportunidade de ajudar a influenciar na formação do time. Se o Curitiba até lá mantiver esse nível, essa média de pontos ganhos dentro de casa, eu acho que ele se recupera. Agora, para subir, aí que está. Matematicamente, você tem que ter um aproveitamento de 80% nos jogos em casa e 30% como visitante. Aí você tem chance de subir. O Curitiba não está obtendo esse índice. Fora de casa, né? Esse percentual, vamos dizer assim. Então, dentro de casa é praticamente obrigação ele ganhar todos os jogos. E tem que beliscar pontos fora. Isso cabe também para o Operário. O Operário perdeu para o Botafogo de Ribeirão Preto um jogo. Aliás, o time do Botafogo deu uma pegada, bloqueou bem o Operário. Só que vê como é o futebol. O Operário vai dar uma bola na trave. Na recarga, gol do Botafogo de Ribeirão Preto. É complicado o futebol. O futebol está muito desconcertante.
E você pode ver, a própria essa Eurocopa, se você observar, que deu de empate, o nivelamento técnico baixo. Caiu muito. Né? Então, o futebol está em crise técnica, sabe? Você dizer, não, mas tem grandes jogadores. Tudo bem, tem grandes jogadores, individualmente, alguns. Por exemplo, o ataque da seleção brasileira é um ataque vitorioso, né? O Rafinha na Barcelona e os dois outros meninos, o Vinícius e o Rodrigo, no Real Madrid. Só que chega na seleção, eles não rendem. Aí tem a insistência com o tal do Paquetá. Quem é que disse que o Paquetá tem bola para jogar na seleção? Seleção que teve naquela posição Didi, Gerson, Rivaldo, Cerezo, Falcão. Esse Paquetá é um jogador extremamente simples e limitado para o padrão de uma seleção brasileira. Então nós estamos com graves problemas, hein, no futebol. O Mafuz, o Leandro Damião, que foi contratado aí para ser esse 9 do Curitiba, o fazedor de gols. Qual a idade do Leandro Damião? Eu vou ver aqui, mas acho que 36. 35, e aí 36, o técnico 34. do Curitiba disse que vão fazer um trabalho de aprimoramento técnico para o jogador. Motivacional. O Leandro Damião tem 34. O gol que ele perdeu, faz 35 dia 22 de julho. o Quase gol que 35. ele perdeu só não foi mais grave do que o Zapelli perdeu contra o Corinthians. O Zapelli, que até teve narrador aí, acho que foi o do Furacão.com, do Furacão, né? Da Rede Do Furacão, Atlético, uhum. Chegou a gritar gol do Zapelli. Ele estava tão assim nervoso com o jogo, aqueles rapazes lá da Rede Furacão, aliás, bons rapazes, excelentes, bons comentaristas, boa repórter, o narrador é fraquinho, mas boa direção, quem que é o diretor ali? O Serginho Tavares. O Sérgio Tavares, mas gritou gol, mas eu também gritaria, né? O gol que o Zapelli perdeu. Mas o Damião tá deixando a desejar, né? Não, mas veterano, meu amigo, quando se contrata um veterano, você não pode Exato. apostar muito nele. Não vai apostar. Lembra do Washington, que o Atlético perdeu o bicampeonato brasileiro? Que o Washington perdeu de gol, principalmente no jogo com o Vasco, que foi um jogo que definiu. Eu acho coração valente. Porque esse cara perdia de gol, né? Não sei se ele já era Fazia, veterano. e não. fazia também. Não, fazia. Ele mas- estava na faixa dos 29, 30 anos quando ele mas, veio então, para cá. estou citando como exemplo, que é um Exato. problema quando o jogador ele perde gol. Por exemplo, o Atlético teve um veterano argentino, Marco Ruben, que foi um sucesso. Porque o Atlético fez grandes contratações. Esse que é o que não se entende agora, né? Claro, muito o Carleto. O Bruno Guimarães foi o Carleto que Paulo descobriu. Autuori tava Paulo lá. Autuori, né? Aquele time que foi campeão da Sul-Americana e Aquele da era Copa do Brasil. espetáculo. Um time de primeira linha, né? Com o Exatamente. Rony, o Cirino, etc. Além do Lodi, Léo Pereira, etc. Lúcio Agora- Gonzalez. Exatamente. Agora, esse atual time do Atlético parece que foi um time comercial. Parece que quem montou o time foram palpiteiros internacionais do continente. Olha, tá aqui, oferece, né? O agente Mas do é jogador. assim que funciona Olha, tá aqui lá. esse aqui, tá aqui esse aqui. Mas peraí, tem Mas- que ser dentro do clube, não é o centro de inteligência, não é o algoritmo. Tem que ter quem enxergue futebol, Aham. quem vá no treino, tá? Como se fazia no passado, via o treino e dizia, dá para contratar, vale a pena ou não vale. É assim que funciona. Mas Futebol não é ainda assim coisa que- de relações humanas. Mas não é assim que nada, funciona é no cibernético. Atlético. No Atlético, liga o empresário, ó, veja tal jogador. Eles jogam num banco de dados. Jogam num banco Que de treinador dados. também puseram num banco de Não, dados? não. É esse verdade, aí é minha foi gozação? esse foi o Triboladas? o Fernando que fez do inteligência artificial. Ah, é? Não, tem uma matéria lá no Dois Esportes. Foi a Luana. Não complique deixa eu esse explicar. senhor analógico aqui. Não, pra você que não viu, lá no Dois Esportes tem uma matéria feita pela Luana Kazeker, que ela pegou a inteligência artificial foi e excelente. perguntou lá qual seria o perfil pro técnico do Atlético, e a inteligência artificial dá lá algumas opções e tal. É o mundo Boa. moderno, né, Carneiro Neto? Estão fazendo sentença, é mole? É o mundo, Tem mundo juiz, moderno. não, tem juiz aí fazendo sentença, joga lá os dados e faz uma sentença. Ei, pra gente terminar o assunto coxa, vocês lembram, na época de vocês, quanto custava uma camisa de time? Quanto custava uma camisa de futebol? Sempre foi caro, sempre foi um produto, nunca 300 foi reais. barato. Hoje é quanto? Ó, o Curitiba lançou
a camisa nova ontem, tá lá no 2 Esportes, você pode ver, entrar lá, se não viu ainda. O modelo jogador custa R$ 459. Mas é esse É isso preço, aí. é esse E preço. a manga longa, 519. E o modelo torcedor, 349. Eu acho que era mais barato. Não, mas não é. Nunca é foi esse muito preço barato, não. mesmo. Nunca foi barato. Até porque antigamente não tinha essa prodigalidade, vamos dizer assim, essa facilidade de dar a camisa depois do jogo, não. Ia para a rouparia, lavava para o próximo jogo. E eu usava mesmo. Isso, né, no meu tempo de repórter do Mafuz, a gente era assim. Tanto que uma lavadeira do Atlético não recebeu e não mandou o uniforme. Atletiba no Alto da Glória atrasou 20 minutos porque tiveram que botar na baixada, abrir lá, arrombar a porta, pegar a camisa rubro-negra que só se veste por amor, ou só se vestia por amor, leva para o Alto da Glória. Daí eu perguntei da cabine, o que está acontecendo? O repórter, você não vai acreditar, o jogo de camisa só chegou agora. Isso era anos 70 já, mas o dinheirinho curto. Só que ali tinha paixão, né? Dirigentes amadores, responsáveis, faziam pelo Atlético. E não o Atlético fazia por eles. Como acontece agora. Certo, para a gente fechar essa edição do Carneiro Mafuz, a gente fala um pouco do Paraná Clube, que venceu 6-2, goleou, foi para a liderança da segundona E aí do assumiu estadual. uma responsabilidade. O Tcheco e os jogadores assumiram uma responsabilidade agora muito grande. Qual é essa responsabilidade? Não podem deixar de subir para a primeira divisão agora. Agora no confronto do sobem domingo. dois times só? Sobem Sobem dois. Ó, dois. confronto do domingo, a última rodada da fase de classificação. Paraná e Paranavaí. Se o Paraná vencer e manter a diferença, que hoje é de 3 no saldo de gols para o Rio Branco, que tem a mesma pontuação, vai ficar em primeiro e vai pegar de novo o Paranavaí no mata-mata. 2 jogos, se passar, tá na primeira divisão no ano que vem. E é crucial para o E o Paraná vai fazer aonde esses jogos? O último jogo agora é fora de casa. Depois vai definir se vai mandar o primeiro fora ou vai mandar o primeiro em casa. Se continuar Não, desse eu jeito, estou perguntando, o mando aqui em Curitiba, ele vai fazer alguma promoção? Vai jogar ou na Baixada, ou no Couto Pereira ou não? Eles estão eu sei que tem Eu um não jogo no jogaria. Couto, Eles estão Se eu visíveis. sou- Não, mas ele quer a superlotação. mas eu acho que é eu pra- não correria esse Eu não risco. tenho certeza. Eu acho que é para final. Mas vocês do acham que Couto. tecnicamente Ah, o time sim. rende mais na Na Capanema? Vila Capanema lá tem Eu acho que precisa da pressão da Vila. Não, nesse ele momento. precisa da Então, pressão da Vila. então Para tem que subir, jogar ele lá. tem que jogar na pressão. Eu acho que o que está definido é se for para final, vai jogar no Couto. Aí faz a festa. Fazer a turma já do subiu. amendoim, encher a cabeça ali. Turma do amendoim, lembra da turma do amendoim? Sim, ficava no não? alambrado ali. Ficava lá. E quando eles não tinham mais quem xingar, eles olhavam pra cabeça. Você sofreu E vocês muito? aí o que estão falando Você aí? sofreu muito com a turma da amendoim, Eu cara? sofri. É, tudo amigo meu. Não, eu sofri. Conta aí, Mafuz. Como que era? Eu sofri. Era amendoim na cabeça, não? O Paraná, o Colorado, Tinha tudo. né, o Ferroviário tinha a turma do amendoim. E o Atlético tinha um torcedor, um presidente da federação, Espiridião Férez, Não, era essa que era a o história. guarda-chuva da no Lagol. Não, a Ele história. andava em volta lembrei agora. do campo e o bandeirinha, ele gritava, bandeirinha, tá me pedindo, e levantava o guarda-chuva. Carneiro, ó, a história do professor Carrilha, era essa que tinha que lembrar. Ah, é ótima essa do professor Carrilho. O professor Carrilho era outro fanático do Atlético que andava com foninho. Ele passava na frente da Mas Baixada. por que era Joaquim professor? Américo Antigo. E não, ele era professor, inclusive, ele falava muito bem inglês, ele morou na Filadélfia e ele era uma figura exótica. Ele falava um português muito bem, bom, e ele passava na frente da cabine de rádio na velha Baixada, me olhava e fazia assim. Ele estava dizendo que estava ouvindo, eu agradecia. Muito bem. Um dia nós estamos na Boca Maldita, estava uns 300 mil coxa atleticano naquele tempo, que a Boca Maldita bombava, né? 1968. Federação Paranaense de Futebol com a sede na Boca, tinha o palito de desembargador, palito de deputado, palito com senador, era uma coisa, e a turma da bola. Aí o Carrilho chegou, esse ataque do Atlético é tão bom, Carneiro Neto, que você devia escalar em inglês, não em português. Era Dorval, Milton Dias, Zé Roberto e Nilson. Eu digo, e como seria, professor? Ele, Dorval, Milton Day, Bob Zé e Nilson. Ai, sensacional essa história pra gente fechar mais essa edição do Carneiro Mafuz. De novo, se não é inscrito, clica ali, se inscreve aqui no nosso canal do YouTube, manda aí pra todo mundo que você conhece o podcast, pra todo mundo tá por dentro aqui
dessas duas feras. Quinta que vem a gente está de volta. Aquele abraço. Tchau, tchau.